Eu converso agora com Daniel Munduruku. Ele é escritor, professor brasileiro originário do povo indígena Munduruku. Olha só, ele é autor de 56 livros publicados no Brasil e também traduzidos no exterior. Ele é graduado em filosofia, história, psicologia, tem mestrado em antropologia social pela USP, doutorado em educação também pela USP e um grande currículo que depois eu vou trazer mais detalhes para vocês. Muito obrigada, Daniel, por falar conosco, com a Educadora de Limeira, com o programa Bastidores. E a gente vai bater um papo, sobre um assunto tão sensível envolvendo a comunidade Yanomami e esta crise aí sanitária de saúde, este genocídio mesmo que a gente tem visto e que foi divulgado só agora. Então, primeiramente, muito obrigada por dispor o seu tempo de falar com a audiência aqui de Limeira e região. Muito obrigado, uma boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos que nos acompanha. É uma honra, conheço essa região de Limeira, gosto muito, é um lugar muito agradável e que, na verdade, também é território indígena, né? É verdade, é verdade. A gente tem vários estudantes aqui que são indígenas, que estudam na Unicamp aqui em Limeira, então é um assunto bem propício. Embora, não é, Daniel, parece que é algo tão longe, a gente vai falar aí dessa crise que está sendo registrada em Roraima, mas já é um assunto muito antigo, né? Acho que não é novidade para ninguém que aqui no Brasil as comunidades indígenas não são valorizadas como tal e precisam dessas políticas públicas. Mas antes da gente entrar no nosso bate-papo, queria que você fizesse um parâmetro para a nossa audiência sobre os índios no Brasil. Quantos são, quantas comunidades e onde essas tribos estão, em sua maioria, localizadas? É claro, é um prazer falar disso, Nani. Prazer, assim, no sentido de informar as pessoas, né? A gente normalmente tem uma informação muito equivocada a respeito das populações indígenas. Nós aprendemos, inclusive, a chamá-los por esse apelido, né? Índio, como uma forma genérica de tratá-los, mas, na verdade, nós estamos falando de uma diversidade cultural, uma diversidade linguística bastante grande, e cada povo tem o seu nome, o seu jeito de ser chamado, e para a gente, inclusive, fugir dos estereótipos, é importante que a gente dê nome a essas populações, para que também a gente consiga se informar os lugares onde elas vivem, onde elas estão, como é que elas se organizam socialmente, que língua que elas falam, e como é que é a construção do pensamento, da epistemologia dessas populações, porque senão a gente sempre corre o risco assim de ir reproduzindo estereótipos e ideias equivocadas que vêm sendo reproduzidas e que não dá a exata dimensão do que são essas populações. Então, os povos indígenas hoje formam um contingente de perto de 1 milhão de pessoas. Pelo menos esse era o número que foi registrado pelo último censo de 2010. Então, nós estamos numa defasagem. Aí eu imagino que estejamos aí em torno de 1.200.000 pessoas que são indígenas, que se autodenominam indígenas, e essas 1.200.000 pessoas, elas estão presentes em todos os estados brasileiros e compõem hoje um contingente de 305 povos. Portanto, quando a gente chama índio, a gente generaliza, dá a impressão que tudo é igual, né? Mas são 305 povos e são faladas no Brasil 274 línguas registradas, conhecidas, estudadas, né? O que forma também um contingente linguístico bastante rico, bastante potente, pouco conhecido, mas que precisa ser trazido à tona. É importante lembrar para os nossos amigos e amigas que nós estamos falando de 523 anos, quase, de contato com a sociedade brasileira, ou melhor, da tal história oficial do Brasil. Mas os povos, eles têm diferentes contatos com a sociedade nacional. Existem os povos que têm 500 e tantos anos, tem outros que têm 400, 300, 200, 150, 20. Tem povos que não têm contato nenhum com isso que nós chamamos de Brasil, que, portanto, são povos que ainda se escondem no meio da floresta, da densa floresta amazônica,
e que mantém o seu modo tradicional de viver. Ainda é preciso conhecê-los, e no momento certo é importante que eles se deem a conhecer também para todos nós, né, para que a gente conheça a riqueza que eles trazem consigo ao longo desses, sei lá, milhares de anos que estão construindo a sua experiência de humanidade, né? Então tem coisas muito bonitas ainda para a gente conhecer. Agora, Daniel, falando sobre a nossa pauta, sobre os povos Yanomamis, como é que a gente chegou a esse ponto? Essas imagens que percorreram o mundo, não é? Envolvendo a situação das crianças e dos adultos, a desnutrição, as doenças, a crise sanitária, a crise de saúde pública, a falta de acesso a serviços públicos, porque ninguém chega a um ponto, por exemplo, aquela imagem das crianças, né, de magreza, se isso não está acontecendo já há um período longo de tempo. Então, eu gostaria que você trouxesse um parâmetro, né, e dar essa resposta. Como é que a gente chegou a esse ponto aqui no Brasil? Olha, eu diria assim que hoje em dia, como nós temos muito mais acesso às informações, essas imagens elas nos parecem surpreendentes. Mas se a gente voltar um pouquinho na história, isso vem acontecendo há 500 anos, 523 anos, para sermos exatos, né? E não apenas através dessa visão que a gente tem hoje, né? Muitas formas de destruir os povos indígenas foram colocadas em prática ao longo da história, né? Desde envenenar alimentos, desde dar roupa contaminada, já era uma guerra bacteriológica há centenas de anos atrás, e que, claro, a gente não tem notícia disso porque a história contada para nós sempre foi a história do vencedor, né? A história do colonizador. Portanto, os indígenas nunca tiveram voz, nem vez, e nem instrumentos para apresentar os seus sofrimentos em tempos passados. Hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem tido muito mais acesso a essas imagens e muito mais, e compreendendo muito melhor qual é a real situação que as populações indígenas vêm vivenciando ao longo da sua trajetória. Se não é algo, claro, é estarrecedor, é triste, é absolutamente desumano a gente ver essas imagens, inclusive comparar imagens com os de crianças judias na época da Segunda Guerra Mundial, né? De como elas eram tratadas aí pelo sistema nazista e tudo mais, e mostram coisas muito parecidas, muito semelhantes. Vejam que nós chegamos a isso exatamente porque os indígenas sempre viveram escondidos da história do Brasil, né? A real situação dos indígenas, do jeito que somos como contemporâneos, nunca foi trazido à tona. O que nós sempre tivemos como informação era da beleza, era da grandiosidade, às vezes, era do seu contato com a natureza, essa coisa um tanto romantizada que sempre nos foi passada nos livros didáticos. Acontece que o real mesmo era a perseguição dessas populações, e de formas diversas, diferentes. Desde os anos 60, as populações indígenas são invadidas por missões evangélicas. No começo dos anos 70, os missionários evangélicos iam fazer missão em terra indígena também para descobrirem onde se escondia o mineral, onde tinham conhecimento das ervas, dos remédios e tudo mais. Iam em nome da religião, mas às vezes para fazer ciência, às vezes para fazer contrabando, às vezes para fazer biopirataria. E isso implicava, inclusive, em tratamento de choque para as populações indígenas. A história do Brasil está recheada disso. Como eu disse, isso não vem à tona porque, enfim, a história é contada sempre por um grupo que domina e que controla essa história. Então, nós chegamos a isso exatamente porque a história do Brasil ela ocultou a real situação das populações indígenas ao longo da história. Isso não é culpa explicitamente de um ou de outro governo, né? É a culpa da própria narrativa histórica que foi sendo montada e que os governos só reproduziam, ora de um lado, ora de outro, né? Mas sempre com as populações indígenas sendo abandonadas à sua própria sorte, né? Nunca houve assim
pelo menos até 1988, nunca houve uma preocupação em defender os povos indígenas. Só em 88 é que isso vai acontecer de uma forma muito tímida, né, porque a Constituição começa a olhar os indígenas como cidadãos brasileiros, portanto, sujeitos de direito, portanto, de direitos muito exclusivos, por serem brasileiros diferenciados. E por isso tinha que ter um tratamento de saúde diferenciado, uma educação diferenciada, um cuidado com essas populações para a manutenção de suas culturas. Isso passa, inclusive, pela demarcação de suas terras. Sem as terras, as populações indígenas não conseguem reproduzir o seu modo de existir. Porque o modo de existir passa pelo como você consegue seu alimento, como você consegue construir sua casa, como você coloca suas crenças para fora. Isso tem a ver com o território. Por isso as pessoas às vezes não entendem por que os indígenas precisam de um território maior do que normalmente se precisa na cidade, né? E não seja um território para produzir simplesmente riqueza. Né? Tem a ver muito com as demandas da própria cultura, de como essas culturas se reproduzem e como elas reproduzem seu modo de ser, seu modo de existir. Então, nós chegamos a isso por um apagamento da história, né? Um apagamento que a história fez dessas culturas todas, da riqueza delas, e tentando fazer com que os não indígenas, os não indígenas olhassem para os indígenas como um estorvo. Ora, se é um estorvo, se é um impedimento, eu vou lá e tiro, eu vou lá e massacro, eu vou lá e ferro com eles para eu poder cumprir a minha meta de produção de riqueza, de acúmulo de bens e tudo mais. Então, é fruto de uma narrativa muito bem montada, mas muito desumana. Portanto, o que temos hoje é muita desumanidade, eu diria. Agora, Daniel, se a gente for fazer uma análise, né, não quero politizar aqui a discussão, mas as políticas públicas nesta área, elas avançaram ou retroagiram? É claro, né, você deu uma explicação muito interessante que a gente teria que voltar muito lá atrás para entender o que está acontecendo hoje. Mas de uma forma até mais prática, as políticas públicas voltadas para os povos indígenas, elas não atendem, portanto, às necessidades? Elas têm piorado? Elas têm aumentado? Qual é a análise que você faz? Olha, Nani, eu diria o seguinte, que o Brasil só reconheceu a existência dos povos indígenas como brasileiros legítimos, portanto, sujeitos de direito, há um pouco mais de 30 anos atrás. Antes disso, nós tivemos 500 anos de completa apagamento. Né? Então, aquelas políticas de 1988 para trás eram políticas de apagamento que eram, às vezes, de extermínio, né? Às vezes de assimilação dessas populações e, mais recentemente, também disso que chama integração, né? Dos indígenas na sociedade brasileira. Até 1988, esses três tipos de políticas eram praticadas no Brasil, né? Do século XVI até o século XX. Só a partir de 88 é que o Estado brasileiro, pela primeira vez, reconhece o indígena como sujeito de direito. A partir disso, está na Constituição, escrito no capítulo que fala a respeito das populações indígenas, está descrito lá que, para garantir que esses indígenas tenham capacidade de reproduzir sua cultura, capacidade de sobreviver, capacidade de até compreender a sua cultura em relação à cultura ocidental, era preciso oferecer condições para eles. E as condições passam, repito, pela demarcação de suas terras, coisa que nunca aconteceu, né? Pelo tratamento de saúde que fosse, ao mesmo tempo, ocidental, mas que levasse em consideração os saberes de cada cultura, uma educação diferenciada que levasse, ao mesmo tempo, ao entendimento da sociedade brasileira, mas a partir dos seus próprios métodos de conhecimento, de ensino, de reprodução de conhecimento, né? A partir do oferecimento, da oferta de trabalho
que tivesse relações diretamente ligadas com aquelas culturas, né? Isso tudo tinha que fazer parte desse grande guarda-chuva de políticas públicas para os povos indígenas e que, sobretudo, pudessem ser feitas pelos próprios indígenas, que fosse uma decisão também das comunidades. Se isso não sendo feito, tudo vira ainda uma manipulação, vira ainda uma colonização, porque ainda é o não indígena, ou o branco, né, mais famosamente conhecido, né? O branco é que vai lá e decide o que é melhor para o indígena. Então, isso vem vindo desde 1988 até muito recentemente. Olha, passado quase 30 anos de Constituição, ou melhor, um pouco mais de 30 anos de Constituição, pela primeira vez se pensou em construir, em se fazer um Ministério dos Povos Indígenas. Ora, quem é que pode ser ministro dos povos indígenas, senão os próprios indígenas? Quem é que pode pensar em políticas públicas para os indígenas, senão os próprios indígenas? A pergunta é, por que isso não aconteceu antes? Por que não aconteceu há 20 anos atrás, quando, pela primeira vez, o Estado brasileiro foi governado por um governo progressista? Né? Por que não se deu essa oportunidade naquela ocasião? Isso é uma pergunta que não tem resposta, na verdade. Né? Mas eu penso que agora o Brasil está mais maduro, né? O Brasil político, sobretudo, está mais maduro para poder oferecer para os indígenas o protagonismo que ele precisa e merece, né? Para poder questionar a sociedade, porque no fundo se trata de questionamentos que os indígenas vêm fazendo ao longo da sua trajetória de 500 anos, né, ao Estado brasileiro. Ó, nós estamos aqui. Por que vocês não olham para a gente? O que a gente tem que vocês não conseguem admitir? Né? Ou seja, as políticas públicas nunca foram suficientes para os povos indígenas. Não penso que o Ministério vai resolver todos esses problemas, mas certamente é um bom começo, né? E está vindo à tona também, porque muita coisa vai vir à tona agora. Esse dos Yanomami foi um evento que apareceu, que surgiu, né? Mas recentemente 2 pataxós foram assassinados na Bahia, né? Outras tantas lideranças sendo perseguidas por grileiros, fazendeiros, por garimpeiros, né? Por latifundiários, estão o tempo inteiro sendo perseguidos. Isso hoje. Agora, se a gente perceber que talvez o Ministério vá trazer à luz tudo isso, né, para que se resolva isso politicamente, né, de uma maneira negociada, eu acho isso, eu olho com muita esperança. Falando agora sobre o garimpo ilegal, por que é tão difícil se combater a prática aqui no Brasil? Há conivência dos governos, na sua opinião? Óbvio, sempre houve, né? Porque, veja bem, você fazer um garimpo legal, ele despende muito tempo, né? E que tem que ter, que, na verdade, passam por várias regulamentações para que uma pessoa, ou um grupo, uma empresa, ela adentre numa área, um território indígena ou não, um território de preservação ambiental, por exemplo, que eventualmente tenha uma lavra de minérios e de ouro em especial, pode até ser explorado eventualmente, mas isso leva 10 anos até que tudo seja aprovado. O garimpo ilegal, ele é mais rápido, justamente por ser ilegal, por ele não ter compromisso ético, não ter compromisso com a nação, não ter compromisso em desenvolver o Estado brasileiro. Né? As pessoas vão lá, tiram e fogem, como um ladrão que vai e rouba. Né? Ninguém rouba uma casa legalmente. Né? Quer dizer, você rouba quando você entra escondido, tira aquilo que te interessa e você leva embora e deixa para trás só o sofrimento, né? Aquilo que vai atingir a pessoa que habita aquele lugar. Então, veja, o garimpo ilegal é difícil de ser combatido justamente porque ele tem a conivência dos poderes públicos, ele tem a conivência dos empresários, de grandes empresas, de grandes financiadores, né, que pagam maquinários
porque não é fácil extrair ouro. A extração manual de ouro ela é muito difícil, é um trabalho pesado demais. Então, sempre precisa de maquinário para você extrair um número maior de ouro que se quer. Né? E para isso você usa tanto o maquinário que entra de maneira ilegal pelos leitos dos rios da Amazônia, que são extremamente caudalosos, e a Amazônia é extremamente grande, complexo de ser vigiada, de ser observada. E aí, quando os indígenas percebem esse tipo de invasão, de intrusão, eles, obviamente, comunicam os órgãos oficiais. No caso do Brasil, o órgão oficial é a FUNAI, é aquela que é responsável pelo cuidado dos povos indígenas. Ele avisa, e a FUNAI vai tomar providência. Dependendo do tipo de governo que está ali, naquele momento, a FUNAI vai ser mais ágil ou menos ágil. Tem gente que não gosta da FUNAI porque acha que a FUNAI é corrupta. Ela é corrupta enquanto instituição, eu diria, mas nem todas as pessoas dessa instituição são corruptas. Tem muitos bons servidores públicos que trabalham de uma maneira muito correta, muito ética, muito respeitosa às populações indígenas, e essas pessoas quase sempre são perseguidas também. A gente viu o que aconteceu com aqueles dois curiosos, digamos assim, que estavam pela Amazônia e que estavam lá promovendo eles estavam questionando, denunciando é a palavra. Eles estavam denunciando o que estava acontecendo, como tanto com relação ao desmatamento, que é uma outra coisa muito violenta, tão violenta quanto o garimpo, né? Mas é muito difícil fazer a vigilância de todos esses lugares da Amazônia, justamente por causa da sua dimensão e porque a FUNAI foi, nos últimos 4 anos, ela foi completamente desmontada e colocado ali para comandar gente que não tinha nenhum compromisso nem com a sociedade brasileira como um todo e nem com os povos indígenas em particular. Agora, Daniel, para a gente encerrar mesmo, no começo da entrevista, quando eu falei aqui de Limeira, daí você citou que a nossa região aqui, sim, muitos povos indígenas habitaram aqui, ou há ainda povos indígenas nessa região? Qual era a característica? Quem são esses povos? A gente fala tão pouco sobre isso, não é? E nos parece algo assim tão distante. Então, para a gente encerrar a entrevista, queria que você fizesse aí uma análise aqui da região de Limeira, Campinas, Piracicaba, que você conhece, e quem são os povos que habitam ou habitaram aqui a nossa região. Então, vejam, essa região é mais uma história desse apagamento que sempre aconteceu. Né? A história contada pelo vencedor, ela não conta a presença dos vencidos. Ela conta os vencidos, ela aponta os vencidos apenas como selvagens, não é? E eventualmente contam eles como selvagens para contar vantagem sobre si mesmo, né? Aquele que conta um conto, eu sempre repito isso, aumenta um ponto, né? Aquele que conta a história sempre aumenta a história a seu favor. E foi o caso dos colonizadores, né? Essa região, a região das bandeiras, né? Dos bandeirantes, é uma região onde foi preado muitas populações indígenas que foram escravizados, levados para outros cantos, foram vendidos, né? E eram muitos povos diferentes, porque não dá para a gente simplesmente dizer um povo X ou povo Y. É claro que a grande maioria dos povos que habitavam a região do estado de São Paulo eram de origem tupi. Daí, inclusive, a presença de muitos nomes, você citou Piracicaba, a presença de muitos nomes que são indígenas. E aqueles lugares que não mantiveram seus nomes, se você for buscar historicamente, todos eles têm um nome indígena, próprio Campinas, né? Talvez Limeira. Eu não conheço a história da história de Limeira, portanto, não saberia precisar quais são os povos ou quais deles habitaram aí. Mas, certamente, hoje em dia, não existem mais povos originários dessa região. Existem povos originários do estado de São Paulo, né, que sempre estiveram por aqui, que fugiram para várias direções, inclusive para a região de Bauru, né, foram lugares para onde fugiram, onde tem alguns remanescentes
dessas populações. Mas, grosso modo, eu diria que o Estado de São Paulo, aliás, amanhã é aniversário, né, esse dia 25 é aniversário de São Paulo, e São Paulo, que era chamado de São Paulo de Piratininga, exatamente era o nome da aldeia, né, que havia nessa região, Piratininga, que é peixe vermelho. É um estado, como um todo, com a presença indígena muito latente, muito antiga e tal. E isso é uma das coisas que a história de São Paulo precisa rever, precisa colocar os povos indígenas na narrativa histórica, para que as crianças cresçam aprendendo quem são os seus ancestrais. Que o povo paulista saiba quem são os seus ancestrais, quem são os primeiros habitantes, quem são os originários de cada um desses territórios que a gente pisa e que a gente costuma dizer que é solo sagrado. É solo sagrado porque em cima deles, em cima daquilo que dessa terra que a gente pisa, tem corpos dos nossos antepassados que nos ajudaram, inclusive, a estar vivo hoje, contando alegremente ou tristemente essa história de perseguição.